o confisco foi uma decisão exclusiva dos novos governantes, do Collor e de sua equipe. Agora, pouco antes da transmissão de cargo, em 15 de março de 90, o presidente Sarney e o presidente Collor se encontraram, tiveram encontros, conversaram e houve uma série de solicitações que são normais nesses casos de transição, que o governo procurou atender. Não, eu não ajudei em nada o presidente Collor. Eu, como presidente da República, um homem que tem responsabilidade, eu faria tudo pelo país que fosse necessário. Eu não perguntei ao presidente Collor o que ele ia fazer, nem sabia o que ele ia fazer. Ele chegou, me procurou e disse que, em face dele assumir no dia seguinte, ele teria que ter feriado bancário, porque senão era uma corrida aos bancos que tinha. E eu não podia jamais negar como presidente, dizer que, por um motivo subalterno, que o Collor estava me insultando, o Collor é contra mim, eu vou negar, ele não vai fazer, até porque no dia seguinte, se ele não fizesse, ele dizer, eu não fiz, o plano não deu certo, porque o Sarney não quis fazer o feriado bancário. Nós chegamos à véspera da posse do presidente Collor a ter uma inflação de 84% ao mês, que foi a última medida feita antes da posse do presidente Collor. É claro que tudo isso mostrava um sinal de hiperinflação. Então, o grupo que formalizou esse trabalho entendeu que uma das maneiras de tentar segurar a inflação seria, em vez de combater o gasto público, em vez de discutir o tamanho do Estado, etc., resolveram fazer um plano voltado à contenção dos recursos, que afinal também não resolveu, porque as causas da inflação brasileira não se definem por decreto nem por medidas que o papel aceita. Não, eu não acho que tenha traído. Até porque, se nós nos recordarmos, as pesquisas que foram feitas imediatamente após o bloqueio dos ativos, me davam aprovação de quase 70%, as medidas que foram tomadas. Então, uma prova eloquente de que não foi considerado nenhum ato de traição. Ao contrário, porque eu fui eleito com 54% dos votos, e em seguida a edição das medidas eu estava com um apoio de quase 70%. Então, ao contrário, agregaram-se outras faixas do eleitorado que viram naquelas medidas uma necessidade. Né? Foi uma medida traumática? Foi. Repetiria isso? Não, não repetiria. E já me penitenciei em outras oportunidades, pedindo desculpa, porque foi uma medida traumática, não faria de novo. Para mim, ele, Recupero, foi o grande sacerdote do Plano Real. Mais tarde, nós tivemos a grande ajuda do ministro Ciro Gomes. Mas naquele momento, isso é que o povo brasileiro não sabe. Porque de repente também, se for ler a história do Plano Real, eu sou Malan, eu sou Peçarida, não sei mais quem. Não vai ter mais cruzeiro, não vai ter mais ULV, não vai ter mais inflação. Real está nascendo a sua moeda. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, que tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Eu quero ver no bom de vocês. Quem é que tinha coragem de colocar um sociólogo na economia? Né? Que entende menos de matemática que eu, que entende tanto de economia quanto eu. Eu talvez até entenda mais de economia que ele. Qual era a teoria que vigia no Brasil quando começou o Plano Real? De que agora nós estamos num mundo de livre movimentação de capitais, de que não precisamos mais pensar em contas correntes. Por quê? Porque o mundo se dispõe a financiar os países que têm maior taxa de retorno. O Brasil
está sofrendo uma verdadeira revolução. A taxa de crescimento da produtividade é extraordinária, 7% ao ano. De forma que não temos que pensar em câmbio. Tudo vai funcionar, porque o mundo está nos olhando e entregando recursos. E esquecendo de dizer que nós estávamos, na verdade, pagando a maior taxa de juros real que o mundo já viu durante tanto tempo. Um desastre, um aumento do passivo externo líquido fantástico, mas enganando a sociedade o tempo todo. De que ela estava se desenvolvendo. Nós consumimos 130 bilhões de dólares financiados pelos estrangeiros em 4 anos. Precisa de alguns ajustes. A transição para o plano real foi muito bem feita. O que aconteceu no plano real? Aconteceu que houve uma sobrevalorização do câmbio absurda na gestão do Gustavo Franco. O que fez com que os juros atingissem proporções estratosféricas. Portanto, a relação entre câmbio baixo e juro alto, chamada sobrevalorização cambial, junto com taxas reais de juros extremamente elevadas, fez com que a dívida pública crescesse extraordinariamente. Isso é um problema muito sério. O cientista social e político Fernando Henrique Cardoso, ele, num certo momento da sua história, a nosso ver, ele faz um balanço da situação. Eu vou me orientar por princípios biológicos, eu vou me orientar por princípios pragmáticos. E eu acho que claramente ele se orienta por princípios orientadores pragmáticos, né? E tendo definido algumas metas. A meta da estabilidade da moeda, da estabilidade da economia, do pagamento da dívida, né? E com isso eu acho que o pragmatismo ficou bastante evidente. Os grupos de interesse que permeiam o poder, eles são vários, mas é inequívoco no Brasil, dos anos 80 para cá, dos anos 90 para cá, a prevalência do interesse bancário. Quer dizer, os grandes bancos, eu diria que são hoje os atores principais da política e da política econômica no Brasil. O que se tem é uma piramidização onde os interesses financeiros, que seguramente são hegemônicos dentro do Banco Central, comandam a política e a política econômica no Brasil. E o que nós temos ao longo dos anos 90, então, como opção pela privatização, o Brasil privatizou mais de 100 empresas, isso gerou uma receita estimada em 100 bilhões de dólares, e representou, por outro lado, a demissão de quase 600 mil trabalhadores das empresas estatais. E a privatização teve um objetivo comum, que foi justamente permitir pagar parcela importante da dívida que o Brasil já tinha acumulado ao longo dos anos 90. E o que nós observamos é que o recurso adquirido por intermédio da privatização não foi direcionado ao investimento em obras públicas e muito menos na área social. O problema não é propriamente brasileiro. Eu acho que a globalização está trazendo um problema universal em que é difícil prever o que vai ser este século. A meu ver, a economia mundial vai ser dominada por um pequeno grupo de gigantes, mais fortes que os governos, porque eles vão comandar complexos empresariais funcionando no mundo inteiro, de modo que um país que dificulte ou contrarie os seus interesses fica ameaçado de perder a presença desses grupos no país. E isso não é só no Brasil, isso é uma coisa universal. De modo que não dá para prever o que vai acontecer. Agora, o mundo não acaba.